A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 10, de 1 a 27. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Este capítulo trata da unção de Saul como o primeiro rei de Israel. Já temos vídeo no canal na série Personagens Bíblicos, tanto a respeito de Saul quanto de Samuel. 2. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? 3. Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. 4. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. 5. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas e estarão profetizando. Eu vou parar aqui só um pouquinho para vocês entenderem os profetas. A palavra de Deus nos diz que os seres humanos, as pessoas, foram separadas em 5 ministérios: de evangelistas, de pastores, de mestres, de apóstolos e de profetas. Então, profeta é aquele que prega a palavra de Deus, mas acima de tudo, ele entrega uma profecia. Ele fala os oráculos de Deus. E muitas vezes a profecia é algo do futuro. Então eles eram também conhecidos como videntes, porque eles falavam algo que Deus estava revelando para eles através de uma visão, através de uma revelação. Nós sabemos que existem profecias e profetadas. Existem profecias vindo do trono de Deus, do Espírito Santo, que são verdade, que são expressão da revelação de Deus. E existem as profetadas, pessoas emocionadas ou desequilibradas, ou com malícia, com má intenção, que aproveitam a sua autoridade ou o seu domínio sobre um povo, um rebanho, um grupo, para fazer com que as pessoas façam o que ela quer, ou pior, que elas temam, que elas tenham medo. Enfim, os motivos para as profetadas são os mais diversos. Mas o dom de profecia, ele existe. O profeta existe. E aqui a gente está vendo que este grupo de profetas descia do lugar alto. O que quer dizer isso? Especificamente, eles estavam descendo de montanhas, de locais de adoração, de culto. Mas para nós, o que fica para nós? Lugar alto. Saiu da presença de Deus. Veio da presença de Deus. Então, o profeta, ele é provado pela sua profecia. Se ela se cumprir, ele é um profeta verdadeiro.
Se aquilo não se cumprir, ele é um falso profeta. E o que me chama a atenção? Que eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. Então, é louvor, é adoração, é honra, é exaltação, é engrandecimento de Deus. Quem profetiza, profetiza para honra e glória do Senhor. Quem profetiza é porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quem profetiza vive uma vida santa. E há instrumentos aqui. Então, há toda uma atmosfera de culto, de louvor, de adoração a Deus. Então, isso para nós já é um sinal. Já é uma forma de discernirmos as profecias e as profetadas, ou os profetas dos falsos profetas. E isso é muito sério, principalmente nos nossos dias. Sempre existiu o verdadeiro e o falso. Por quê? Porque o pai da mentira mente desde o princípio. Se há uma paternidade para Satanás, é a mentira. E qual seria o sinônimo para mentira? O engano. Então ele está sempre buscando mentir, enganar, falsificar, levar, se possível, os escolhidos a se desviar, a se perder. Certo? Então, isso é para nós uma luzinha, tá? Para a gente prestar muita atenção sobre essas profecias ou profetadas, certo? Liras, tambores, flautas e harpas, todo ser que louve, que respire, louve ao Senhor. Todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E se tu tem instrumento, se tu toca um instrumento, se tu conhece quem toca, isso agrada o coração de Deus. Louvar, adorar, prestar culto com todo o nosso ser e também com instrumentos, liras, tambores, flautas e harpas. Então, esse culto, que é um culto que parece mais um funeral, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O culto que a gente vai encontrar do Gênesis ao Apocalipse é celebração, é alegria, é regozijo, é usar tudo que nós temos para essa adoração. Então, os instrumentos são todos abençoados, desde que eles sejam usados para a glória de Deus. Então, não existe um instrumento em si maligno, pecaminoso, do demônio, do inferno. Isso não existe. Se para o bem tu levar, para o bem ele irá. Se para o mal tu levar, para o mal ele irá. Então, olha o que tá aqui falando. Vou repetir, acho que já é a quarta ou quinta vez. Liras, tambores, flautas e harpas. Então, é instrumento de percussão, instrumento de sopro, instrumento de cordas. O que importa? O que importa é se é para honra e glória de Deus, se é para o culto, se é para adoração, se é para expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso amor a Deus, tá? Não podia perder essa oportunidade de falar isso. 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. De quem nós estamos falando? De Saul. Quem assistiu o vídeo sabe do que eu estou falando. Quem vem acompanhando desde 2023 sabe o que Saul aprontou. E este é o momento em que Deus estava separando Saul, estava ungindo. E não tem como tu fazer nada para Deus sem que o próprio Deus, olha o que diz, se aposse de ti. Quando nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, usa-me, enche-me,
reina sobre mim, derrama a tua unção. Tudo isso que a gente está falando e orando e pedindo e clamando e implorando a Deus é que o Espírito Santo de Deus se aposse de nós. Que a presença de Deus esteja no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, na nossa alma, no nosso espírito, para que a gente possa ser menos nós e cada vez mais espiritual, cada vez mais santo, cada vez mais cheio de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o que está sendo dito aqui para nós? Que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, iria se apossar de Saul. Ele iria profetizar com os profetas e seria mudado em outro homem. Então, fica para nós uma lição. Se tu tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo te tem, tu vai te transformar numa nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando tu vê uma pessoa que se diz cristã, que se diz de Deus e continua falando o que falava, fazendo o que fazia, sendo quem era, tem algo errado. Porque até Saul, olha só, até Saul recebeu uma visitação, recebeu uma unção do Espírito Santo. Então é muito sério a gente achar que tem o Espírito Santo e não tem nenhuma mudança na nossa vida. Isso não é verdade. Porque quando o Espírito Santo chega, entra, reina, domina, faz morada, a limpeza começa, a faxina começa, a transformação começa, a regeneração, o novo nascimento começa. Por isso que a palavra nos diz, será mudado em outro homem, será mudada em outra mulher, será transformada totalmente, transformado totalmente. É uma metanoia. Os nossos olhos, nossa mente, nossas palavras, nossas atitudes, nossos sentimentos, todo o nosso ser muda. Por isso que a gente fala nos convertermos, né? Ele se converteu, ela se converteu, nós nos convertemos. Quer dizer o quê? Deu meia volta, mudou a direção. Estava caminhando para o inferno, agora está caminhando para o céu. Fazia a sua vontade, agora faz a vontade de Deus. Falava o que queria, agora pensa, ora, antes de falar. Enfim, vai ser mudado em outro homem. 7. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Então, o que Samuel estava dizendo aqui para Saul? Vai na tua força, pode ir, faz, porque Deus está contigo. Se nós temos Deus, nós temos tudo. E se nós não temos Deus, nós não temos nada. A nossa força se esvai na primeira dificuldade, na primeira provação, no primeiro tropeço. Essa que é a grande verdade. Agora com Deus, Ele é o nosso sol e o nosso escudo. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é tudo que nós precisamos. Então olha que lindo que Ele está dizendo, ó. Deus está com você. Isso é o mais importante. 8. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. A gente vê nesse início o passo a passo. Samuel ensinando Saul a obedecer, a temer, a fazer tudo direitinho, a seguir o que Deus estava indicando, orientando. 9. Aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Olha que lindo isso. A gente tem um vídeo no canal pedindo para Deus tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, mudar o nosso coração. Esse coração enganoso, pecaminoso, egoísta, por um coração ensinável, amável, afável, humilde. Então, olha só,
Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. 10. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. 11. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? 12. Então um homem do lugar perguntou: e quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: está também Saul entre os profetas? 13. E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. Viu que eu falei que os profetas estavam no lugar alto? Que lugar alto é esse? No monte. 14. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Saul respondeu: fomos procurar as jumentas e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: contem-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Então aqui eu vou dar um pulo porque ele vai repetir tudo o que já foi falado. 19. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. 20. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então, o que acontece aqui? O povo era liderado, julgado, ensinado por Samuel. E, acima de tudo, pelo próprio Deus. E as nações ao redor tinham reis. E aí Israel pede um rei. E Deus deixa bem claro para Samuel que essa rejeição não era para Samuel, era uma rejeição para o próprio Deus, porque era Deus que governava Israel, era Deus que comandava. E aí o primeiro rei foi Saul. E aí nesses 2 versículos que eu acabei de ler, Samuel relembra que Deus não se agradou desse pedido. Não era tempo, não era assim que Deus tinha planejado, mas o povo queria copiar as outras nações. 22. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor lhe respondeu: ele está aí escondido entre a bagagem. 23. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. De quem que eles estão falando? De Saul. Saul era tão alto, tão grande, tão imponente, tão vistoso, que ele ficou escondido na bagagem, porque senão já ia, como é que eu vou dizer assim, o efeito surpresa não ia existir, tá? Porque foi lançada a sorte sobre a tribo de Benjamim, e Saul era da tribo de Benjamim. Vamos lá então. 24. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei, viva o rei, viva o rei. E começaram a honrar, comemorar, homenagear o rei. 25. Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Quando o Espírito Santo age na gente, ele também age na nossa volta. Sabe aquela frase? O mundo não muda enquanto tu não mudar? É isso. Se o Espírito Santo não habitar em nós e não mudar o nosso coração, nós não conseguimos, nós não temos condições de mudar a nossa volta, o nosso redor. Seremos sal da terra e luz do mundo se o Espírito Santo nos tocar, se o Espírito Santo mudar o nosso coração, se nós formos transformados em novas pessoas.
27. Mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Essa parte é maravilhosa. Quem vai saber depois tudo que Saul vai aprontar, vai fazer, pensa assim, aqui mesmo ele estava cheio do Espírito Santo. Porque para ele se fazer de surdo, para ele ignorar os homens malignos, a rejeição, as críticas, sabe? As pessoas, elas fazem questão de ser ruins, de ser más, de te desprezar. E se tu tá cheio do Espírito Santo, tu não tá nem aí. Se tu tá ferido, magoado, complexado, inferiorizado, cheio de problema, aquilo ali, meu Deus, é o fim do mundo para ti. Se Deus te salvou, te curou, te libertou, te acolheu, que importa quem te rejeitou? Que importa quem virou a cara? Essa pessoa é o que a Bíblia diz, maligna. Porque ela não tá vendo a obra de Deus na tua vida, ela tá desprezando o próprio Deus que tá fazendo a obra na tua vida. Então, o que a gente aprende hoje com este capítulo de Samuel? Primeira coisa, que o Espírito Santo usa quem ele quer. Ele usou Saul, ele escolheu Saul, ele se apossou de Saul. E a prova é que Saul ficou surdo, nem se incomodou com os homens maus, com as críticas e com a rejeição. Então, quando o Espírito do Senhor se apossa de alguém, essa pessoa é transformada. O seu coração é mudado e a sua boca profetiza as bênçãos de Deus. Quando tu tá cheio do Espírito Santo, tu não murmura, tu não te queixa, tu não amaldiçoa, não, tu abençoa. A tua boca é manancial de vida, é uma fonte para jorrar a vida eterna que está dentro de ti. Foi assim com Saul, o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel.